Olá! Já aconteceu da gente se sentir meio que um passageiro na própria vida? Pois é, hoje vamos mergulhar fundo numa ideia muito poderosa, a de que, muitas vezes, somos guiados por um piloto inconsciente. E a nossa conversa aqui vai ser sobre como podemos, juntos, assumir o volante. E para começar, já fica essa pergunta fundamental. As escolhas que fazemos todos os dias são genuinamente nossas? Ou será que são só ecos de histórias, de padrões muito, muito mais antigos? Essa é a questão central que a gente vai tentar desvendar. Bom, na nossa primeira parte, vamos entender quem é esse tal de piloto. O inconsciente no controle é o que explica por que, na maior parte do tempo, as nossas ações são reações automáticas e não aquelas escolhas bem pensadas que a gente acredita estar fazendo. É uma ideia que faz a gente parar para pensar, né? A gente acredita que está no controle, mas com frequência estamos só reagindo. Reagindo a histórias antigas, a dores que nem começaram com a gente e a lealdades familiares que nunca foram ditas em voz alta. E essa imagem aqui ilustra a diferença perfeitamente. De um lado, o reagir. É automático, é guiado pelo passado. Do outro lado, o escolher, que é intencional, firmado no presente, consciente. Entender essa distinção é a chave para tudo que a gente vai ver a seguir. Mas ok, de onde vêm esses padrões? A segunda parte da nossa análise explora uma das fontes mais poderosas disso tudo, as lealdades invisíveis. Dá para pensar nelas como os fios silenciosos que nos conectam ao nosso sistema familiar. Essa metáfora dos fios silenciosos Nossa, ela é muito forte. É como se cada membro da família, sabe, pai, mãe, filhos, estivesse se movendo numa dança com uma coreografia que ninguém vê, mas que todo mundo sente. E esses fios nos levam a assumir papéis. Quem não conhece alguém que se encaixa num desses exemplos? A pessoa que carrega uma culpa que parece desproporcional, aquela que sente uma raiva sem uma origem clara, ou aquela que se sente na obrigação de cuidar de todo mundo, muitas vezes sem nem entender o porquê. São os papéis que esses fios silenciosos nos designam. E quando não tem consciência, esses fios se apertam. O que era para ser um laço de apoio se transforma no que a gente chama de emaranhamento familiar, um padrão que restringe, uma prisão invisível que nos impede de seguir o nosso próprio caminho. Então, qual é a consequência direta desses emaranhamentos todos? A repetição. Nesta parte, a gente vai ver como a vida pode se tornar um verdadeiro ciclo de repetições quando estamos presos nesses padrões. Pensa assim, a nossa mente tem muitas partes, né? Uma que deseja, outra que organiza, uma terceira que julga. Quando essas partes não são vistas, não são integradas, elas entram em conflito. E esse campo de batalha interno acaba se manifestando do lado de fora como repetição. A vida vira um eterno replay. Isso nos leva à ideia central de toda esta análise, que está resumida nessa frase. O que chamamos de destino é uma vida guiada por forças que não foram olhadas. Não é nada místico, não. É simplesmente o resultado de não olhar para o que nos move por dentro. E o que a gente repete, exatamente? Bom, repetimos os mesmos padrões de vida. Nos envolvemos sempre nas mesmas dinâmicas de relacionamento, enfrentamos conflitos que parecem se repetir e até mesmo adoecimentos emocionais que parecem nos seguir. Tudo isso porque algo inconsciente continua sendo reencenado, esperando para ser visto. Mas olha, tem esperança. Não estamos condenados a repetir para sempre. Existe um ponto de virada, e é sobre ele que a gente vai falar agora. O momento do despertar. É aqui que a mudança começa. Aquele momento mágico em que a mente, em vez de só funcionar no piloto automático, dá um passo para trás e começa a se observar. É o nascimento da autoconsciência. E como é esse caminho na prática? Começa com passos que parecem simples, mas que são muito profundos. Primeiro, observar um pensamento sem aquela necessidade de agir sobre ele. Depois, questionar um sentimento. Isso que eu estou sentindo começou mesmo aqui? E, finalmente, o passo fundamental: transformar a culpa, que paralisa, em responsabilidade consciente. Este slide mostra a diferença, que é crucial. A culpa, aqui à esquerda, é carregar o peso dos outros, um fardo que prende a gente no passado. Já a responsabilidade à direita é a habilidade de reconhecer o que é nosso, e só o que é nosso, devolvendo o que não nos pertence. Ela nos liberta para agir no presente. E assim, a gente chega na nossa sessão final, onde tudo se conecta.
O resultado dessa jornada é uma transformação profunda. Saímos de um destino que parece imposto para uma vida de escolhas conscientes. O ponto crucial é este: a mudança não está em manipular as circunstâncias lá fora. O verdadeiro despertar acontece quando a gente muda o nosso ponto de partida interno. É a partir desse novo lugar que respondemos ao mundo de uma forma totalmente diferente. E esta é a transformação final. A gente passa de um destino imposto, aquele trilho fixo onde a vida acontece para nós, para a escolha consciente, com o mapa nas mãos, onde a vida vai se revelando a cada momento. Deixamos de ser guiados por forças invisíveis para sermos guiados pela nossa própria consciência. Saímos do loop do passado e entramos finalmente no caminho do presente. E para terminar, ficou uma reflexão. Se a vida não é um destino, mas uma série de escolhas, então cada momento é uma oportunidade. A pergunta que fica é: qual história antiga, qual padrão herdado, este exato momento está oferecendo a chance de ser reescrito?